Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Saúde Pi. Eu sou Nádia Rodrigues, a gente te acompanha aqui nesse canal, nesse podcast que é cheio de personalidades, de pessoas bacanas, que trazem temas muito importantes para você. A gente sempre tem muita alegria em receber aqui os profissionais de saúde que compartilham as suas experiências, principalmente o conhecimento que têm sobre alguns temas. E esse podcast está repleto no nosso canal de episódios que vocês podem curtir e compartilhar. Aliás, vocês nos ajudam muito se fizerem isso, curtindo, compartilhando, convidando os amigos também para se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações cada vez que sobe um novo episódio, que sobem novos vídeos, aí você recebe a notificação. Agradecer aos nossos parceiros que fazem o Pod Saúde Pi acontecer, ao Hospital Flávio Santos e ao Vilar Hospital de Olhos. Hoje a gente vai trazer um tema importante para as mulheres. Olha, vocês se liguem, viu? Porque ao longo desse episódio do Pod Saúde Pi, a gente vai falar de muito assunto bacana, importante e de novidades, como por exemplo a estética íntima. Para falar com a gente sobre esses temas todos, sobre a saúde da mulher, nós convidamos a médica ginecologista obstetra, doutora Brenda Lee Alencar. Olá, querida, seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Nádia. É sempre um prazer estar aqui com vocês e principalmente para abordar o assunto que eu mais amo, saúde feminina, em todos os seus momentos, em todas as fases da sua vida. A doutora Brenda Lee, só para a gente contextualizar, ela é uma das profissionais mais respeitadas na ginecologia e obstetrícia do Piauí. Na obstetrícia, por exemplo, doutora Brenda, Sim. já são aí... Já contabilizou? Mais de 20 anos. Quantas vidas vieram ao mundo por suas mãos? Já perdi a conta. Sério? A gente já está nas segundas gerações. Então, hoje eu me deparo com pacientes já tendo seus filhos, em nossas mãos, eu tendo feito o parto delas também. Então, é muito gratificante. E é uma área, também de cuidado da mulher, numa fase muito específica, muito especial, que também é muito apaixonante, que é a fase da gestação, é o momento do parto, é o momento do puerpério. Então é mais uma fase na vida da mulher em que ela é banhada por um boom de hormônios que mexe com ela de todas as maneiras, A doutora Brenda está falando aqui sobre as fases, Mulher de fases. Nós somos mulheres de muitas fases. Então a gente hoje nesse episódio sobre a saúde da mulher, com essa nossa convidada incrível, a gente vai falar sobre algumas dessas fases, Nossas fases, nossas coisinhas de mulher, que começam ainda na adolescência, quando os hormônios explodem. Essa explosão de hormônio traz o que para a vida das mulheres? Exatamente. Então você falou muito bem, Nós mulheres somos seres de fases, Então essas fases elas são marcadas por alterações hormonais e que essas alterações são as principais responsáveis pelas mudanças que o nosso corpo sofre. Quando a gente fala em mudança, a gente não está se referindo apenas a mudanças físicas. Como você mesmo mencionou, a fase da puberdade, que é aquele primeiro boom em que a menina sai da fase não reprodutiva da sua vida para entrar na fase reprodutiva. Então o corpo muda, começam a aparecer as características sexuais secundárias, começam a mudar a parte comportamental mesmo da menina, vem a menstruação. Então são muitos acontecimentos que marcam essa transição. Então essa menina vira uma moça, uma mulher em termos funcionais, e isso traz muitas mudanças e a gente tem que estar preparado para orientar as mães, e nós profissionais estamos ali para ajudar essa adolescente, essa nova mulher nessa transição. Por falar isso, doutora Brenda, acho que muitas mães podem até compartilhar esse episódio. Vamos só orientar nesse sentido, que é muito educativo, para a gente falar sobre isso, A partir de que idade as meninas devem frequentar o consultório da ginecologista ou do ginecologista? O que eu costumo dizer? Não tem assim uma idade fixa, exata, Mas existe uma recomendação, razoável, de que nessa fase de transição, quando a criança, entra na puberdade, quando ela começam a aparecer as características sexuais secundárias, desenvolvimento de mama,
pelos e logo depois virar o episódio da primeira menstruação, que é importante uma visita nesse momento. Mas a criança também, se ela tiver alguma queixa, algum problema relacionado especificamente à área ginecológica, né, situações em que o pediatra não consegue abordar sozinho, a gente também, né, está apto a receber essa criança também com problema ginecológico. Mas nessa fase de transição puberal é um momento bem propício. Até para educar sobre fazer a orientação para evitar, por exemplo, uma gravidez indesejada, que acho que acontece com relativa frequência, né? Então, nesse primeiro contato, a gente aborda essa adolescente de uma forma né, de uma forma bem tranquila, de uma forma bem espontânea, que geralmente esse primeiro contato com o ginecologista não costuma para ela ser algo confortável, porque ela já ouviu falar, ela já viu que tem que fazer um exame tal, exame A, exame B. É tenso, na verdade, né, muitas vezes você nem tem necessidade. Então, esse primeiro contato, até para ela ter aquela empatia, aquela confiança num profissional que vai acompanhá-la daí para frente, é muito importante. E muitas vezes a própria família tem essa dificuldade de abordar esses assuntos que a gente tem que abordar com nossas filhas adolescentes. Para tornar mais natural essa abordagem, né? Porque se nós não fizermos essa abordagem, elas vão ter acesso a N canais, a N informações, muitas vezes desinformadas, erradas, sobre temas importantes. Temos que falar de sexualidade, temos que falar de saúde mesmo, de cuidados, temos que falar sobre as doenças, tirar as dúvidas dessa adolescente em todos os sentidos, né? Se mostrar aberta, não preconceituosa, para falar de todos os assuntos que as angustiam. Acho a mensagem muito importante, porque as mães muitas vezes não se sentem à vontade. E às vezes ela não tem o conhecimento, então é muito frequente, às vezes, a mãe procurar ajuda da gente para ter essa primeira orientação. E a consulta acaba sendo das duas, né? Você orienta a mãe no sentido de como ela vai abordar sua filha de uma forma natural, da importância daquele primeiro contato, da importância de falar da primeira relação, porque a gente sabe que ela vai acontecer. E se essa primeira relação acontecer de uma forma responsável, de uma forma protegida, vai ser melhor ainda, porque não é só uma gestação que um adolescente pode ter numa relação desprotegida, mas tem muitas outras coisas graves, doenças que estão aí. E não existe mais aquela questão de população de risco, não. Todos nós estamos no risco. Então, são coisas que podem interferir, modificar a rotina daquela adolescente para sempre, muitas vezes. Brenda, é possível dizer que as meninas estão menstruando mais cedo? Sim, sim. Isso acontece, é fato. Por quê? Porque a gente sabe que esse controle, essa produção hormonal, né, ovariana, ela sofre influências também de fatores externos. Então, uma menina hoje de 10 anos, 11 anos, ela não tem a mesma mentalidade, a mesma cabecinha de uma menina de 10 anos, de 20, 30 anos atrás. Então, isso é fato. As meninas estão menstruando mais cedo, elas estão amadurecendo fisicamente mais cedo, né? Aí onde está o problema? Porque o corpo amadurece, o corpo desenvolve, o corpo cresce, mas a cabecinha muitas vezes não acompanha aquela velocidade com que esse estirão puberal, que é o termo que a gente usa, dessa evolução rápida física, né, da criança nessa transição. Então, é mais importante ainda esse suporte emocional, essa presença, é você estar presente, é você aproximar sua filha de você, conversar com ela numa linguagem que ela compreenda, para que ela tenha em você uma amiga. Uma criança de 10 anos que tem a primeira menstruação, ela já pode usar métodos contraceptivos, por exemplo, contraceptivo oral, já é indicado, já pode ser indicado ou ainda não? Assim, nessa idade, teoricamente, ela já pode engravidar. Sim. Então, lógico que nessa faixa etária você considera até estupro de vulnerável. Uma criança de 10, 11 até 14 anos, se ela tiver uma relação nessa faixa etária. Mas no momento que ela começa a ter uma vida sexual ativa, a orientação contraceptiva ela tem que acontecer. Quer
com método hormonal, quer com método não hormonal. Aí você tem que saber o histórico da paciente para você eleger o melhor método naquele momento para aquele perfil de paciente. Acho que imaginando, né? As crianças, gente, né? Porque 10, 11, 12 anos, aí tem que mudar tudo. Exato. É a primeira grande explosão hormonal. Entrando um pouco mais nas nossas fases, a segunda grande explosão hormonal é quando a mulher engravida. Exatamente. Então, a mulher com a primeira menstruação, então ela tem o ovário dela já está funcionante, ela já entra na fase do menacme, que é aquela fase reprodutiva da sua vida. Então, dentro dessa fase, existem as subfases, digamos assim, porque dentro do período menstrual, por exemplo, você tem a famosa tensão pré-menstrual. A gente tem Não vamos esquecer a TPM, que é isso é problema, hein? Então, na TPM, a mulher tem também uma oscilação hormonal que faz com que ela tenha mudanças, né? Sintomas físicos mesmo. Mama dói, cólica, corpo fica inchado, é demasiado, mexe com a parte de humor, né? Então... Gente, a doutora Brenda está assinando TPM, não é brincadeira. Quem fica em volta, que lute, né? Que lute. Então, nesse momento, entram os maridos, os namorados, os filhos. Na hora da consulta, eles interferem, falando que realmente, naquela fase, fica difícil. A mãe ou a esposa ficam daquele jeito. Ô, gente, compreendo. Mas a gente tem como melhorar. Por que não, né? Então, o que eu costumo dizer para as minhas pacientes? Gente, é mudança de hábito. Muitas das transformações, dos sintomas que a mulher apresenta nessas suas multifases, né? Ela consegue melhorar com mudança de estilo de vida. É ter uma alimentação adequada, uma alimentação menos inflamatória. A prática da atividade física é muito importante, né? Isso está mais do que comprovado, não só para a saúde cardiovascular, mas para a saúde feminina em todas as fases da vida é fundamental. De preferência, atividade física com resistência mesmo. Musculação. Peso. Tem que pegar pezinho de forma regular, porque associado... Por quê? Porque lá vem a história das fases, vai chegar mais na frente aquela fase de transição hormonal onde a mulher já começa a ter uma baixa dos seus hormônios femininos. Então, nesse momento, nós especificamente temos uma perda de massa óssea mais acelerada, temos uma perda de massa magra também de forma mais acelerada. Então, esse exercício com resistência, ele vai ajudar nesse momento. Então, é um depósito que a gente faz de músculo, de cálcio, de tudo. De fortalecimento ósseo para se preparar para as fases que virão mais adiante, né? Pós-menopausa, aquela fase climatérica. Então, você tem que pensar em saúde não como falta de doença. A gente tem que pensar em saúde como bem-estar. Então vamos voltar para a TPM. A TPM é a alimentação, atividade física regular, pegando peso. Pronto. E o aeróbico associado, né? E ser feliz. Costumo dizer, boas companhias, boas gargalhadas, né? Se deem a oportunidade de estar com pessoas que lhe façam bem, que lhe fazem bem. Então, muitas mulheres conseguem ter uma melhora dessas fases de transição, dessas fases da sua vida, sem precisar ir para o remédio. Lógico que a gente tem os tratamentos medicamentosos que podem vir associados a essas mudanças de estilo de vida, quando somente isso não resolve, né? Que aí você vai selecionar cada perfil de paciente para ver qual a melhor opção para cada paciente, né? Engravidamos. E aí vem, por exemplo, os 3 primeiros meses da gravidez é aquela alteração hormonal que também mexe muito com a gente, muito, né? Com certeza. Então é um outro boom hormonal, né? A gravidez independente, mesmo a gravidez programada, desejada, quando ela acontece, Nádia, a gente sente aquele medo, né? Aquele friozinho na barriga, aquela insegurança. Vai dar tudo certo, meu bebê vai nascer bem, vai correr tudo bem, né? E imagina quando acontece de forma inesperada, né? Independente,
o corpo muda bastante, não só fisicamente, é mama que dói, é mama que aumenta. Dentro da gestação nós temos as fases também, olha só, mais fases, né? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre da gestação. Então, em cada fase costumam vir sintomas específicos, né? Todo mundo sente as mesmas coisas? Não. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, nenhuma gravidez é igual. Não é? É como filho. Se você tiver 10 filhos, cada um é de um jeitinho diferente. E pode educar de um mesmo jeito. Ué, todo mundo já está acostumado. É única. Nunca joga. E as gestações são da mesma maneira, né? Em uma você sente uma coisa, na outra já não sente. Então, cada fase da gestação tem seus sintomas. O primeiro trimestre é aquela fase mais chatinha, né? Que onde a mulher pode apresentar os sintomas gastrointestinais, aquela moleza, aquela fadiga inexplicável, o famoso enjoo da gravidez. Chega a segunda fase, esse mal-estar inicial melhora, né? Aquela fase em que a gravidez ainda não está pesando muito, com a fase mais tranquila, né? Aí vem o terceiro trimestre, mais uma fase, né? Ainda tem o emocional, vai se aproximando do momento, estou gerando uma vida, né? Como vai ser esse parto? Então, os 9 meses do acompanhamento pré-natal, ele tem essa finalidade, não só de detectar doenças gestacionais, mas de trabalhar a mulher em todas as suas nuances, emocionalmente, fisicamente, orientar mais uma vez a importância da atividade física, de uma boa dieta. A atividade física, ela pode acompanhar a mulher em toda a gravidez? Pode, uma gravidez, não só pode, como deve acompanhar. Então, uma gravidez... Aí a gente quebra um estigma, um mito de achar que a mulher grávida não pode pegar um peso. Grávida tem que ficar deitada, grávida tem que comer por 2. Grávida não está doente. Lógico que a gente está falando daquela gravidez sem risco, que está correndo tudo bem. Tem as exceções, mas numa gravidez de baixo risco, sem intercorrências, a paciente deve sim fazer atividade física, independente da via de parto que ela deseje ter, né? Não é só quem vai ter parto vaginal que tem que estar malhada, fazendo atividade, não. E dentro das atividades físicas, dentre elas, você pode fazer musculação, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer um pilates, até um treino funcional. Você evita atividades de grande impacto, de riscos de trauma, de queda. Só lembrando mesmo que a doutora Brenda já reforçou, né, que cada caso é um caso, né? E o médico, a médica, é a grande companheira aí para te ajudar a definir o que você pode fazer durante a sua gestação. Com certeza. Aí se aproxima o momento de ter o neném. Do parto, que é outra explosão, uma outra fase, né? E aí essa decisão, o que é melhor? É uma peca melhor, tá? Parto normal? Eu costumo dizer, eu digo, gente, o melhor para você pode não ser o melhor para mim. Eu costumo sempre dizer para as minhas pacientes, a melhor via de parto para você, primeiro, é aquela que você deseja ter. Então, essa primeira pergunta, tá? Segunda pergunta é aquela que você se prepara para ter. E a terceira pergunta, o terceiro ponto é onde a gente interfere um pouco mais, indicando ou contraindicando aquela via de parto que você desejar. Aí vai depender de quê? Da evolução da gestação de cada paciente, das intercorrências que ela teve na gestação, das patologias. E mesmo aquela paciente que está tudo transcorrendo bem, que deseja ter um parto vaginal, a gente incentiva, a gente orienta. É importante ela estar fisicamente bem, emocionalmente bem, tá? Porque a chance daquele parto evoluir de forma tranquila é bem maior. E aí muitas vezes acontece, gente, acontece de tudo, né? Acontece a mulher se preparar e desejar muito, se preparar muito para ter um parto normal ou vaginal e não conseguir. Exatamente. Às vezes sofre dali 1 dia, 2 dias com contrações e não consegue. Pode acontecer. E é uma coisa que eu enfatizo muito nas minhas pacientes, a importância dela ter essa segunda opção e de aceitar, justamente para você não gerar uma frustração, aquele sentido de incapacidade, de imperfeição, né? Então é importante de culpa, como se você fosse se sentir menos mãe porque teve que fazer uma cesárea. Não, você é mãe da mesma maneira, né? Mulher, guerreira, tá? Então é importante ela estar bem. Aí entra a questão emocional.
É importante a paciente estar preparada para todas as possibilidades. E o outro ponto importante é o acompanhamento. Esse suporte que está em torno da mulher. Com certeza. E esse suporte ele envolve não só o profissional médico, mas uma equipe multi, né? A enfermeira, a fisioterapeuta, a psicóloga, a família também. É muito importante a participação do familiar, que a paciente deseja que esteja ao seu lado. Então, esse acompanhamento pré-natal, eu costumo dizer, eu digo, não é só a mulher que engravida, é a família. O marido também engravida, tem uns até que diz que engorda, eu digo, tá certo, eu sei. Por falar em engorda, essa história não tô grávida, eu posso comer por 2. Não, é pelo amor de Deus. Então, a necessidade calórica da mulher gestante, ela aumenta, não dobra. Quando eu falo aumenta, é contando naquela ingesta dela básica necessária para ela sobreviver. Muitas vezes a mulher já está acima daquela ingesta necessária. Já engorda e um pouquinho acima do peso. Exatamente. Quando você tem um ganho de peso em excesso na gestação, você soma riscos para aquela gravidez. Então, paciente que engorda mais do que o ideal, ela tem um risco maior de ter um diabetes gestacional, tem um risco maior de ter uma pré-eclâmpsia, né? Então, quando a gente fala em peso, não é pensando em estética, né? Isso é o que menos importa, é pensando em saúde. Para a mãe e para o bebê, né? Para a mãe e para o bebê. Então, são 9 meses que você caminha com a paciente e ali tem que ser um compromisso. Mas engordar em média quanto por mês ao longo do pré-natal? Depende do peso inicial da gestante, porque varia. Aquela paciente que já começa a gestação acima do peso, com sobrepeso, com obesidade, ela tem, né, uma perspectiva de ganho de peso ideal menor do que aquela que começou a gravidez dentro do peso ideal. Assim como tem aquela que está abaixo do peso, então aquela já vai precisar ganhar um pouquinho mais. Então tem essas nuances, né? Meu primeiro filho engordei 9 quilos. Aí eu comecei bem, né? Porque eu tava com 50, engordei 9, fiquei com 59, ótimo. O bebê nasceu com 3,620 kg. O placenta ali, tu já tava lá, né? Brevíssimo. Mama muito, é outra fase. Outra fase. O puerpério também é uma fase de vício, né? Você sai de uma vida totalmente ativa, muitas vezes agitada, de uma rotina para uma outra totalmente diferente. É uma agitação diferente, é uma adaptação. E ali também já tem os hormônios já estão mexendo também com a mulher naquele momento, né? Não só na relação dela com o bebê, mas esse boom hormonal, mais essa fase da vida da mulher, interfere até na questão sexual da mulher, tá? Então a natureza ela é muito sábia, né? Nada no nosso corpo foi feito por acaso, Nádia. Então, nesse período, o hormônio da amamentação, que é a prolactina, ele faz a mulher ficar com vagina seca, faz baixar a libido. Então, é uma maneira de focar o interesse dela no bebê. Mas o marido está ali do lado também. Então, ela tem que estar se virando ali nos 30, cuidando do bebê. Não é um negócio fácil, mas a gente consegue. Eu estou numa luta e conseguimos. Não podemos desistir. Jamais, essa palavra nem existe. Não existe no nosso dicionário. Desistir jamais, né? Então é uma outra fase que a gente também tem que explicar para a mulher que ela vai ter aquela crise. A gente até usa um termo crise vaginal. E você às vezes até utiliza alternativas para melhorar essa questão trófica da vagina para que ela tenha uma atividade sexual satisfatória. A partir de quando pode ter, depois do bebê ter nascido? Em média, 40 dias. A gente pede para a paciente ter um retorno, né? Em torno de 30 dias. Tanto para o parto vaginal quanto para a cesárea? O vaginal, se tiver acontecido lacerações que não cicatrizaram ainda plenamente, pode, né, demorar um pouquinho mais. Mas, via de regra, esse tempo é o tempo que os fios já absorveram, né? Então, geralmente é uma fase que a mulher já está apta. Maridos, confessão, 40 dias passa muito rápido. Como é que as mulheres podem ser ajudadas? Você falou sobre alternativas. Exato. Nesse momento, por exemplo, eu posso melhorar essa questão do ressecamento vaginal dela
com pomadas hidratantes. A gente pode utilizar até as próprias energias, que aí a gente vai entrar um pouquinho nessa questão de estética íntima. Já Quando vamos você entrar fala em nisso, estética, né? Os tratamentos, eles também são muito utilizados para queixas funcionais. Então, você pode fazer um laser, você pode fazer um frax nesse período para melhorar essa produção de colágeno, para ativar um pouco mais. Lógico que a gente sempre inicia com coisas mais simples, né? Os hidratantes vaginais, a própria orientação para a paciente saber que aquilo ali acontece, que é normal, que é algo transitório, que quando ela começar a desmamar o bebê mais na frente, que ela vai voltar ao normal. Então, isso tranquiliza. A falta de conhecimento, Nádia, muitas vezes é que gera um problema grande. Sei. Então, muitas vezes o tratamento não é o remédio, o cachê, né? Como a gente costuma dizer. É uma conversa, é uma orientação, é você conhecer seu corpo, saber que essas mudanças são normais e transitórias e que a gente tem como melhorar. Olha, a amamentação, ela é uma fase, eu falo por mim, né? Que amamentei os meus 2 filhos e por um bom tempo. O primeiro mamou 8 meses e o segundo mamou 10 meses, né? É uma fase linda, né? Quando a mulher estabelece aquela relação, aquele vínculo com o filho, a mulher que consegue amamentar, e aqui a pergunta, toda mulher consegue amamentar? Nem sempre. Nem sempre. Aí vem a questão também, muitas vezes, da frustração, né? Então, lógico que é importante, a gente incentiva a lactação, porque é um momento muito importante para a mãe, para o bebê, incontestamente. Mas tem pacientes que têm muita dificuldade, que sofrem, tem pacientes que entram em depressão, não só pela questão da lactação em si, mas pelo momento do puerpério mesmo, que é uma fase muito propícia, que a gente tem que estar muito atenta também à mulher, porque não tem só a questão da depressão mesmo pós-parto, mas o BLUE, que é aquela alteração de humor mais transitória, mais leve, mas que também é muito frequente, que a gente tem que identificar, que também é essa fase que a mulher não chega a ser uma depressão, mas ela fica um pouquinho mais triste, um pouquinho mais apática, né? Que chegam ao extremo, se chegar a uma depressão, de não querer nem o contato com o bebê, de ter até aversão à criança. Então, é importante esse apoio familiar, essa percepção e a ajuda do profissional, né, obstetra. Por isso que a gente, depois do parto, a paciente continua voltando para as consultas. Ela vem no primeiro momento, independente da via de parto, com 1 semana, 10 dias, volta naquela época dos 40 dias que a gente já começa a liberar ela para outras atividades, já começa a falar sobre a questão da contracepção, porque só o fato dela estar amamentando exclusivo, dela não ter ainda menstruado pós o parto, ela não está protegida contra uma gravidez. Por isso que muitas vezes acontece, a mulher está amamentando, não menstruei, aí, né? Acontece que engravida de novo. Pode acontecer, né? Então, essas consultas pós-parto, elas são fundamentais também para você detectar alguma anormalidade e dar essas orientações para a gestante. Muito bem, engravidei, foi tudo ótimo, né? Resolvi que parto vou fazer, amamentei o meu filho, graças a Deus não tive problema. E se tiver, vai cuidar e tudo vai passar e vai ficar bem, porque são só fases. Aí a gente chega a uma outra fase mais lá na frente. A gente está caminhando, né, pela história de fases aqui das mulheres. Aí a gente vai chegar na outra fase, que é a menopausa. O climatério, né? O climatério é diferente da menopausa. A doutora Brenda vai explicar pra gente agora. Então, são conceitos, né, que se confundem. Então, quando você fala menopausa, às vezes a paciente chega, doutora, eu estou na menopausa. Na verdade, já sentencia, né? É um acontecimento. A menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Então, ela é o marco de que o ovário teve um esgotamento de folículo reprodutivo, né, de células reprodutivas. Então, a menopausa é a última menstruação da vida da mulher. A gente só pode dizer que ela aconteceu depois de 1 ano que a mulher menstruou a última vez e que você descartou outras causas, logicamente. Só que antes da menopausa acontecer, a mulher já começa a ter aqueles sintomas do climatério, que o climatério é aquela fase de transição hormonal, em que a mulher sai da sua fase reprodutiva da vida e vai passar para a fase em que ela não procriará mais. Então, nesse período do climatério, nessa fase, é que surgem os sintomas variados. Aí vem o famoso calor da menopausa, os fogachos,
Irritabilidade, mais uma vez, a parte emocional de humor muda mesmo. Aguentem mais pouquinho. Acabou, tá passando. Insônia, irritabilidade, os calores, né? Dores mesmo corporais, fadiga, libido, Alteração de peso, alteração, geralmente para mais, né? Tem gente que aquela questão que a gente mencionou, perda de massa óssea mais acelerada, ganho de massa magra mais difícil, a perda de massa magra já passa a ter um ritmo mais acelerado. E a irregularidade menstrual também é um sintoma muito comum. É a trevas, Não, mas não tem solução. Tem a reposição hormonal. Tudo tem solução, né? Eu colocaria em primeiro lugar, mais uma vez, aquela questão das mudanças de estilo de vida, né? Sim. Dieta adequada, prática de atividade física regular. Gente, como isso é salvador, é mágico, é importante. Né? Acho que devia fazer parte de toda a prescrição médica, né? E as pessoas levarem a sério. Porque muitas vezes não levam. Né? Exatamente, muitas vezes não levam, não dão o devido valor. Quando começam a fazer, a mudar, elas percebem como eu melhorei. Doutora Brenda, gente, aliás... Querida, né? Uma querida que eu conheci há muito tempo. Chegou aqui, gostei de ver, você tá ativo na atividade física. Eu vi, mulher, foi o jeito. Agora, ela precisa dizer que a gente sempre traz um pouquinho aqui do fórum médico, né? Do que está fora do consultório. Ela chega, pode dar plantão, mas aqui, ela vai para academia 9, 10 horas da noite, não importa. Ela não deixa a atividade física de mão nem dia. Porque é um momento meu de relaxamento, de descarregar as energias, as positivas, as negativas. É um momento de distração, né? E muitas vezes eu vou com meus filhos, né? Então é mais um momento em família, uma oportunidade que eu tenho de estar ali com eles, dando exemplo também, estimulando, incentivando, conversando mesmo bobagem, encontrando aqui os colegas da academia. Então é um momento muito importante, só nós. E que você não deve abrir mão. Eu costumo dizer, aquela história, eu não tenho tempo. Eu digo, não, o tempo é a gente que faz. É porque você não está se colocando como prioridade. Tempo é prioridade. Dentro do seu tempo. No momento que você se colocar como prioridade, o tempo vai aparecer. Não tem aquela mulher que não tenha um problema de casa para resolver, um problema de filho, um problema de trabalho, um problema de... Então, todas nós somos multifunções. Mas até para que nós consigamos exercer essas múltiplas funções de forma adequada, a gente tem que primeiro estar bem conosco. A gente tem que estar feliz, né? A gente fala desculpa, doutora, a gente fala da atividade física, o estilo de vida, mas na menopausa, ali no climatério, a gente tem outras alternativas, entre elas a reposição hormonal. Exatamente. E a gente vai já falar, também já pode começar a falar sobre a estética íntima, né? Que muitas mulheres procuram nessa fase, né? Também. Então, na questão da reposição, lógico, é muito importante. Então, o primeiro ponto com relação à reposição hormonal é você identificar o momento ideal para você iniciar a reposição em cada paciente. Então, cada mulher tem o seu momento e o corpo dela fala. Então, o corpo vai dizer quando esse momento chegar, que é o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, chegou o seu momento, aí vem as outras perguntinhas. Essa paciente pode fazer a reposição? Essa paciente quer fazer a reposição? Se a resposta for sim, a gente pula para a pergunta seguinte. Qual a melhor opção para cada perfil de paciente? Então, não adianta você pegar a receitinha da amiga, da irmã, da colega, porque o remédio bom para ela pode não ser bom para você. Então, mais uma vez, a gente tem que ter conhecimento pleno da história patológica dessa paciente, da história pessoal, da história familiar. Tem aquela avaliação clínica que deve ser feita. Tem aqueles exames que são importantes e necessários para serem realizados nesse momento, para que você possa dar para a paciente o que a reposição hormonal tem de bom. Nenhuma medicação é isenta de risco, de efeito colateral. Então, o importante é justamente eu saber qual a melhor opção e o melhor momento para eu iniciar aquela reposição.
Doutora, estética íntima. Sim. O que significa isso? Traduzindo, né? Que a gente tem noção, lógico. Então, quando você fala em estética, né? Estética, beleza. Então, você, lógico, em primeiro lugar, a abordagem estética da mulher, a abordagem íntima, ela visa, na sua grande maioria, uma melhora física, né? Então, quando você fala em estética íntima, você inclui tanto procedimentos cirúrgicos, cirurgias mesmo, de correções, de alterações estruturais, físicas que incomodam a mulher. Pode falar, doutora, né? Pra gente ter... Na vulva, a paciente pode ter uma hipertrofia de pequeno lábio, uma assimetria vulvar que incomoda ela. Ela pode ter uma hipertrofia de capuz de clitóris, ela pode ter uma hipertrofia até de clitóris mesmo, principalmente com o uso, muitas vezes, indevido de substâncias anabólicas, androgênicas. Então, quando você fala em estética íntima, a parte cirúrgica, ela aborda todos esses pontos. Então, hoje, as técnicas cirúrgicas para abordar esses incômodos, né, estéticos da genitália feminina evoluiu muito. E passando para a parte dos tratamentos não cirúrgicos, essa parte mesmo é que tem uma listagem bem maior. Então, você pode utilizar as energias, o uso do laser, por exemplo, da radiofrequência. Você pode usar substâncias de preenchimentos, bioestimuladores, plasma rico em ácido hialurônico e etc. Fios. Fios não é? Então, o que você tem na vulva? A genitália externa feminina, a maior parte dela é constituída de pele. Então, as mesmas alterações que a pele do nosso corpo como um todo sofrem, a pele da genitália externa, da vulva, também sofre. E as mulheres estão procurando já? Não, as mulheres hoje, elas se mostram e se queixam mais. Elas falam mais das suas insatisfações. E muitas vezes, esses tratamentos tidos como estéticos, Nádia, eles são usados para corrigir problemas funcionais. Sim. Por exemplo, né, a parte da atrofia genital. A mulher que está na fase climatérica, a mulher pós-menopáusica, ela tem um ressecamento, uma atrofia genital importante. E isso interfere na vida sexual dela. Ela vai ter dor na relação, ela vai ter desconforto na relação, ela vai ter perda urinária de esforço leve e moderada, de graus variados, e que você pode melhorar isso com essas terapias, com o uso do laser, com o uso da radiofrequência, a própria reposição hormonal, que é a primeira escolha, logicamente, tópica, também melhora. Então, você tem que avaliar cada paciente de forma, mais uma vez, individualizada. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O que a gente tem que fazer enquanto profissional? Escutar a queixa que a paciente tem, que incomoda ela. Você falou em estética íntima na fase climatérica, né? Mas a abordagem da estética íntima, ela não se restringe a essa fase da vida. Até porque você falou, né? Cirurgias, tá? Então elas podem entrar em qualquer fase. Então, nós temos pacientes jovens, adolescentes com queixas físicas de alterações na genitália externa que interfere até no lado emocional dela. É uma adolescente que não consegue usar uma roupa mais apertada, porque ela tem um pequeno lábio muito hipertrófico, ela tem uma assimetria importante, ela não consegue andar de bicicleta porque incomoda. Então, essas queixas, elas acontecem em todas as fases da vida. E dependendo do que seja o problema e da fase em que a paciente se encontra, você como profissional vai mostrar para ela as opções terapêuticas que ela tem, para que ela, juntamente com você, faça a melhor escolha, né? Então, o importante é isso. É um tema que me deixa muito empolgada. É um tema que, né, chegou recentemente aos consultórios ginecológicos, que ganha muito a adesão das mulheres e dos médicos também, dos profissionais, porque os resultados têm se mostrado muito bons. E as mulheres ficam felizes, né? E é isso que a gente quer. E a gente quer também quebrar tabus, por isso que a gente trouxe nessa conversa aqui muita naturalidade, né? Falando com todas as letras os problemas e também as oportunidades que tem para abordar esses problemas dentro do consultório, dentro do âmbito das novidades da medicina, com a doutora Brenda Lee Alencar. Uma conversa muito relevante, gente. Eu acho que esse vídeo
merece, né, que você mande aí para suas amigas, para que suas amigas compartilhem, o pessoal da sua família, para que todo mundo saiba, entenda, né, como é essa múltipla mulher, né, essa mulher de muitas fases, mas que em cada fase existem as terapias, as oportunidades, as novidades que podem transformar o nosso dia como mulher, o nosso dia a dia, a nossa vida, de uma forma mais feliz. Doutora Brenda, muitíssimo obrigada. É sempre um prazer estar com você. Com alegria de receber aqui. Sobre nós, mulheres de multifases, mais ainda. Obrigada, linda. Foi excelente. Bom. Muito obrigada também pela companhia, você que nos acompanhou em mais um episódio do nosso Pod Saúde Pi. A gente se encontra no próximo episódio agradecendo aos nossos parceiros, ao Vilar Hospital de Olhos e também ao Hospital Flávio Santos. Até a próxima. Tchau.